que é exatamente o debate. O que esperar do debate da ABC, que terá transmissão no canal do Sorrilha. Espalhem as boas novas. Amanhã nós teremos transmissão aqui. Não tem Twitter. O pessoal que nos assiste dos Estados Unidos ainda tem Twitter, como é o caso do Ramon. Mas quem está aqui no Brasil, não há Twitter, ok? Estou com crise de abstinência? Talvez. Mas nós faremos aqui, então, comentários em real time para esse debate. Então vamos falar do debate que vai acontecer amanhã à noite. O que esperar do queridíssimo debate. Até onde eu sei, é o primeiro e único debate entre Kamala Harris e Donald Trump até antes da eleição. O debate vai acontecer na ABC, que é uma emissora mais favorável aos democratas, o que fez o Trump ter certa resistência. E no debate amanhã, que vai começar às 10 horas da noite aqui, 9 horas da noite nos Estados Unidos, vai ser a única chance, então, dos eleitores poderem acompanhar um debate entre os dois candidatos. Claro, se o Donald Trump aceitou participar desse debate, que ele disse que não participaria, significa que, ao contrário do que ele vem falando, ele sabe que ele está atrás. Por quê? O debate é sempre mais interessante para quem está perdendo, porque é a chance de ter um evento novo que você pode agredir, tirar vantagens sobre o seu opositor. No entanto, a Kamala Harris, apesar de ir em vantagem, e justamente por isso, ela tem mais a perder. Primeiro, é talvez o primeiro contato que as pessoas, que um número maior da população norte-americana terá com ela. Apesar dela ter um histórico de debates, porque ela já concorreu a outras candidaturas, fosse o Senado, fosse para ser procuradora-geral da Califórnia, acontece que ela nunca participou de um debate para o executivo e nunca participou de um debate presidencial. É verdade, ela foi bem nas primárias de 2020. Ela era um dos pontos de desconforto para o Joe Biden quando eles debateram em 2020 nas primárias. Mas ela não tem uma experiência de debater para cargos executivos e ainda mais numa campanha presidencial como o Donald Trump tem. Ela nunca viu pessoalmente o Donald Trump. Ela nunca se encontrou pessoalmente com o Donald Trump. Vai ser a primeira vez que ela estará de frente a frente com o Donald Trump. E mais, ela tem que provar que ela é capaz, porque agora ela é um nome. Ah, é a Kamala Harris, ela faz discurso, e toca música, e a Beyoncé aparece, e aí tem propaganda dela. É a hora que ela tem que mostrar que ela é capaz. E o estilo de debate dela, na minha opinião, não favorece com um adversário como o Donald Trump. Por quê? Ela está se preparando, ensaiando, né, para o debate de amanhã. No entanto, ela tem um histórico de debater muito focada em um discurso ensaiado, dentro de um roteiro pré-estabelecido. Não que ela debata mal, ela é uma boa debatedora. Só que eu acho que ela nunca teve que enfrentar um candidato que não se preocupa com apresentar informações corretas, que é muito mais dado ao improviso, que vai usar do deboche, né? Então, até que ponto ela consegue debater com ele sem cair nas provocações? E há quem diga que ela tem que chegar e falar de que ela é procuradora e ele é um condenado da justiça. Eu não iria por aí. Por outro lado, ela tem que passar alguns recados nesse debate, principalmente recados que vão acenar para o eleitor independente. Primeiro, capacidade de governar projetos bipartidários. Ela acenou para, na entrevista que ela deu na CNN, para a possibilidade de ter um republicano no seu gabinete. Então, se ela for eleita presidente, ela vai trazer para o seu gabinete um republicano. Então, ela aponta aí para a questão bipartidária, né? Para a questão de ser alguém que vai governar para os dois partidos. Segundo ponto que eu acho que ela tem que fazer, ela tem que endereçar muito bem o tema da economia. Falei aqui várias vezes nessa live, esse não é um tema favorável a ela. Por quê? Porque
a inflação subiu muito. Ah, mas foi a pandemia. Dane-se. É ela, assim como foi a pandemia que provocou as quedas do PIB na época e recessão na época do Donald Trump. Então, ela tem que endereçar de que ela sabe que a economia não está bem. Se ela chegar lá falando assim, ah, porque a gente cresceu tantos por cento, que a inflação caiu tantos por cento, beleza, ela tem que vender o peixe dela, mas dizer que ainda não é o suficiente. E como ela planeja atacar essas questões econômicas, beleza? E último ponto é justamente apresentar os planos sociais de maneira que não soe radical. Esse eu acho que é o mais difícil para ela. Apresentar projetos sociais de maneira que não soe radical. Quais são os 3 assuntos que eu acho que vão dominar a pauta? Economia, sempre, imigração e aborto, certo? Economia, se ela souber mobilizar, ela pode trazer essa pauta para ela. Imigração é uma pauta totalmente, 100% Donald Trump. Por mais que ela fale que ele não quis aprovar, essa é uma pauta que é dele. Terceira é o aborto, é 100% dela. Por mais que agora ele tenha falado que ele vai ser o presidente dos direitos reprodutivos, não cola. Então, esse item da economia vai ser muito importante. Vai ser muito importante como ela saiba endereçar. E o Trump? O que o Trump tem que fazer para ir bem? Bom, o que os analistas dele desejam? Que ele seja moderado, que ele apareça como um guerreiro, né, alguém que desafiou a morte, né, como um líder, mas capaz de trazer alegria. E ser moderado para tentar furar a sua bolha, porque quando ele apela, né, quando ele faz só zomba e tudo mais, ele fala muito pro seu público, mas não fala pro público mais geral. Minha opinião, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Há quanto tempo a gente conhece o Donald Trump? Há quantos anos a gente está escutando? Ah, que agora vem o Donald Trump moderado. Nem depois do atentado. Então isso não vai rolar. Então isso é o que espera os assessores dele. Não vai ter. Nós vamos ter um Donald Trump partindo para cima, como ele é. Como ele faz para ganhar? Vendendo essa ideia de que o governo dele foi uma época de prosperidade para os americanos de classe média baixa, né? Para os americanos de classe média e americanos de classe baixa. E de que, com ele, os bons tempos estarão de volta. Imigração, acho que ele ganha fácil. E aí, o tema da economia seria a maneira dele mobilizar para trazer para ela. Claro, contrário dos assessores dele, eu acho que a imprevisibilidade dele e o sarcasmo, ainda que afaste o eleitor nem, né, o eleitor independente, se conseguir desestabilizá-la, é ponto para ele. Se ela demonstrar nervosismo, se perder em alguma colocação, ou se exaltar, porque eu tenho isso por mim. Por isso que eu falo que ela não pode chegar com esse discurso da promotora contra o condenado. Porque, infelizmente, para o americano comum, e aqui eu estou realmente generalizando, certos setores da população não podem levantar a voz para outros. Já falei várias vezes aqui do caso do Obama, né, de como o Obama fez treinamentos para não alterar a voz, justamente para não parecer radical. Então, eu acho que se ela sobe o tom, cresce para cima dele, isso no final levanta aquele gatilho que a gente conhece da sociedade americana, que pode se voltar contra ela. De qualquer forma, vai ser um baita debate, né? Estou ansioso por isso e estou ansioso para dividir esse momento com vocês. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, nós teremos aqui o nosso debate. Espero contar com vocês amanhã. Ó, uma curiosidade, para treinar ela, já que ela nunca viu o Trump, tem um assessor da altura e peso do Trump que traz a mesma roupa dele para ela sentir. Inclusive, a advogada que está treinando ela foi a que orientou o Obama e disse para ele que não levantasse a voz e não fosse professoral. Ah, então, aí eu tenho um ponto. Eu tenho medo de falar uma coisa e ser mal interpretado e achar que eu penso isso. Entendeu? Mas infelizmente, vou repetir, infelizmente, contra um homem branco, uma mulher negra se levanta a voz, infelizmente, por mais correta que ela esteja no posicionamento dela. Isso
é contra, é impressionante. É igual quando você vê, por exemplo, direitos de armas. Na Califórnia, quando o movimento negro se apoderou de armas, o Reagan fez uma lei para banir armas. O Reagan foi contra a segunda emenda quando ele foi governador da Califórnia. Por quê? Porque o movimento negro, os Black Panthers, começaram a andar armado. Então, assim, quando é um homem branco, soa como viril. Quando é uma mulher negra ou quando é um homem negro, soa como radical. Então, são essas questões que eu acho que, infelizmente, de novo, mas é uma característica da sociedade norte-americana. Eu não iria para cima dele. E eu acho que isso, inclusive, pode surpreendê-lo. Mas isso é o que eu acho. Me diga o que vocês acham. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!